que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Só quem está aqui ainda, diga glória a Deus. Apocalipse, capítulo de número 2, um texto bem conhecido, 4 versículos somente, versículo de número 8 até o versículo de número 11. Segunda carta à igreja de Esmirna. Diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 8. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e a tribulação e a pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são as sinagogas de Satanás. Nada tema das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Verso 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Meus irmãos, orando a Deus e pedindo a Deus uma direção, obrigado, uma direção, uma palavra que viesse de encontro ao coração dos queridos irmãos que estavam aqui ou que estariam aqui nesta noite. E Deus me levou a meditar sobre esse texto conhecido, acredito que bem conhecido e muito conhecido da maioria dos que leem a Bíblia, dos que pregam, e com certeza você já ouviu alguma menção, alguma palavra, alguma mensagem, e você talvez até já pregou algumas vezes este capítulo que é tão maravilhoso e este livro que é tão misterioso. Eu não me atrevo aqui, não quero me ater no campo da escatologia, porque eu acredito que tem pessoas aqui com mais qualificação do que eu para falar sobre escatologia. Mas eu quero usar somente esses 4 versículos aqui para chamar a nossa atenção como igreja de Cristo. Eu e você reunidos nesta noite somos a igreja de Cristo que adora a Ele nesta terra, que glorifica o nome dEle nesta terra. E como igreja de Cristo aqui em Alhandra, nós fazemos a diferença como igreja de Cristo. O Senhor não te chamou para ser mais um. O Senhor não te escolheu só para ser mais uma pessoa aqui no mundo. Deus tem algo maravilhoso na sua vida e através da sua vida, seja aqui em Alhandra, seja onde você estiver, há um mistério de Deus para a sua chamada. E quando eu leio este capítulo de número 2, o versículo 8 e o versículo de número 11, esses 4 versículos, Deus me deu uma palavra e uma mensagem. Eu quero pregar debaixo de um tema nesta noite, e eu gostaria que você guardasse muito bem este tema: até aonde vai a tua fidelidade? Todos nós pregamos sobre fidelidade, todos nós falamos sobre fé, até que nós fomos ou sejamos tentados em alguma coisa. Todos nós gostamos desse tema de fidelidade, nós falamos de fé, nós falamos que servimos a um Deus que é poderoso, que é soberano, nós falamos e ministramos e pregamos que somos igreja de Cristo, até o momento em que nós passamos por algum tipo de provação, por algum tipo de privação. Quando nós lemos aqui o texto, o contexto do capítulo 2, mais precisamente o versículo 8 até o versículo de número 11, eu quero trazer e dizer que estes versículos, ele tem um tema central. E qual é o tema central? Cristo recompensa a fidelidade sofredora. Quando Deus usa João na ilha de Patmos para trazer uma revelação, e nós sabemos que João escreve o livro do Apocalipse para as igrejas da Ásia, e especificamente ele escreve diretamente essas 7 cartas às 7 igrejas da
Ásia. E o que me chama a atenção e o que eu quero que você entenda alguma coisa, quando Deus levanta João na ilha de Pátimos, senhores obreiros, pastores, irmãos e irmãs, e dá a João a maior revelação que o homem já poderia experimentar ou viver, e não é por acaso. E eu gosto de dizer, e eu acredito que você também já ouviu isso: no reino de Deus não existe nada por acaso, tudo é na direção, no projeto, no propósito de Deus. Por que é que então João está na ilha de Pátimos, isolado? A história, a tradição vai dizer que antes dele ser jogado na ilha de Pátimos, a tradição diz que ele foi mergulhado num tacho de óleo fervendo e nada lhe aconteceu. Nesse período, João, ele era bispo, ele era pastor, ele era presbítero na igreja em Éfeso, e por esta tribulação, por esta dificuldade que ele passou, então agora, no momento de tentar fazer João parar, de tentar fazer João negar a pregação do evangelho, ele é colocado então na ilha de Pátimos para morrer lá. Diz a Bíblia, alguns comentaristas, que João foi o único dos apóstolos que não morreu ou foi martirizado, mas ele morreu de forma natural. Mas no ano 90 da era cristã, antes da sua morte, Deus dá a ele uma revelação tão grande e poderosa, e ele vai escrever as 7 cartas às igrejas da Ásia, e uma dessas cartas ele direciona, ele endereça a igreja que estava na cidade de Esmirna. E João poderia falar com muita propriedade sobre fidelidade. Eu quero que você entenda que o tema que Deus colocou no meu coração para a igreja em Alhandra nesta noite é: até onde vai a tua fidelidade? E eu vou dizer de novo, João tinha muita propriedade para dizer sobre fidelidade, porque este João era aquele que a Bíblia diz que ele reclinava o peito ou a cabeça no colo, no peito de Jesus. João era fiel quando Jesus estava do seu lado. João era fiel quando Jesus multiplicava os pães. João era fiel quando Jesus ressuscitava os mortos. João era fiel quando Jesus operava milagre por onde ele passava. João era fiel quando houve a multiplicação ou a pesca maravilhosa lá no mar da Galileia. Mas esse mesmo João, quando Jesus é preso, quando Jesus é açoitado, quando Jesus é crucificado, este mesmo João, pastor Hércules, não abandona Cristo. A Bíblia vai dizer que quando Jesus está suspenso no madeiro, ele olha para o chão e lá está o discípulo amado do lado de Jesus dizendo: eu vou contigo até o fim. Eu sou o mesmo que na hora do milagre estava contigo, mas eu continuo quando a coisa aperta e quando a situação fica difícil. Nesta noite eu quero que você entenda de uma vez por todas: até onde vai a tua fidelidade, até onde nós somos fiel a Deus. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Pois bem, nós vamos usar aqui o exemplo da igreja de Esmirna. Então João tinha propriedade para falar sobre fidelidade, porque ele não foi fiel só quando as coisas estavam boas. E a gente sabe que existem pessoas assim, que quando tudo está dando certo, quando o vento está favorável, quando tudo está fluindo, as pessoas elas são fiéis. Mas e quando vem a prova? E quando vem a luta? E quando vem o desespero? E quando vem a dor? E quando vem as lágrimas? E quando vem a tribulação? Nós vamos aprender com esta igreja, que das 7 igrejas, juntamente com Filadélfia, foi a única igreja que não recebeu uma advertência. Muito pelo contrário, se nós formos olhar para o texto, o objetivo da carta que João escreve à igreja de Esmirna era o objetivo de
encorajar a igreja, porque a igreja estava passando por um período difícil. Nós já sabemos que a primeira carta que João envia ou endereça é para a igreja de Éfeso, e nós sabemos que a igreja de Éfeso, ela é repreendida porque ela estava perdendo o primeiro amor. Tem gente que é fiel quando tudo está dando certo, mas eu quero ver até onde nós somos fiéis ao Senhor. Nesta noite você vai sair daqui, talvez você não vai entender toda a mensagem, ou não vai compreender a mensagem que Deus está dizendo, mas uma coisa nós vamos sair daqui com o tema: até aonde vai a minha, a sua, a nossa fidelidade. Só para encorajar o irmão que está do teu lado, se você é profeta e profetiza, diga para ele: até onde você vai, até onde você vai, até onde nós iremos, até onde vai a nossa fidelidade. O versículo chave já é o versículo que eu estou citando, está no versículo de número 10. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Para quem era esta palavra? Para a igreja de Esmirna. Como eu disse, das igrejas, ela é a única, juntamente com Filadélfia, que não corrigiu, ou não foi corrigida, não foi advertida, porque ela era um exemplo. Então, se ela era um exemplo, ela vai servir de exemplo para nós hoje, para aplicarmos o que aprendemos aqui para a nossa caminhada até o céu. Porque tem uma coisa, talvez você esqueceu, algumas pessoas estão esquecendo, mas nós não somos daqui, nós não somos daqui, nós estamos caminhando para Jerusalém celestial. Então é bom pegar o que nós aprendemos aqui hoje, aplicar na nossa vida e dizer: eu sou peregrino, eu estou à espera da trombeta, até que a trombeta toque. Seja fiel até que o Senhor Jesus volte, seja fiel até o arrebatamento, ser fiel até a morte. A cidade de Esmirna era considerada uma das coroas da Roma, das 7 cidades para quais as cartas foram enviadas. Esmirna era a que mais se destacava cidade, pela sua beleza, pela sua riqueza. Esmirna, ela tinha uma adoração, uma veneração por Roma, e ela foi a primeira igreja, a primeira cidade, a levantar um lugar de adoração para os imperadores romanos. E nesse período, Tibério ergueu-se uma estátua, criou-se um templo para que fosse adorado o governador ou o imperador. Só que nessa igreja, nessa cidade rica, gloriosa, existia uma igreja pobre, mas que fazia diferença, porque a presença de Deus habitava no meio dela. O que faz a diferença em mim e em você não é a estética. O que faz a diferença em mim e você não é o que eu tenho no banco. O que faz a diferença em mim e você não é o carro bom que você anda, e glória a Deus por isso. O que faz a diferença em mim e você não é a casa boa que você tem, e glória a Deus por isso. O que faz a diferença em mim e você, como já foi cantado aqui, é a presença do Todo-Poderoso. Eu posso perder tudo, mas a presença de Deus, ela ainda tem que existir. A igreja aqui em Leandra pode até não ser bem vista para os moradores, mas a presença de Deus é real. A presença de Deus é real, e é isso que faz a diferença neste lugar. Quando João escreve a carta à igreja de Esmirna, e se você pegar as 7 cartas, você vai ver que em todas elas Jesus se apresenta, porque o escritor era João, mas o autor era Jesus Cristo. Então não foi nada que saiu da cabeça de João. E nós vamos ver no decorrer da mensagem o porquê que Jesus, como autor, se apresentava para as igrejas. Se você pegar o versículo de número 8, e se você puder acompanhar, amém,
A Bíblia vai dizer: e ao anjo da igreja que está em Esmirna. A mensagem era para a igreja, mas tinha que passar pelo pastor da igreja. A carta foi endereçada para ser lida, e era um costume que a carta era lida, pelo menos em todas as reuniões em que eles estavam ali reunidos cultuando. Então a carta vai para o anjo da igreja, mas era para ser lida para toda a igreja. E quando a carta é escrita para a igreja de Esmirna, o anjo da igreja que está em Esmirna, aí Jesus se apresenta. Olha só o versículo: isto diz, e Jesus vai se apresentar primeiro, como o primeiro e o último. Assim como no capítulo 1, versículo 8 e o versículo 17, que ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Logo Jesus está apresentando para a igreja de Esmirna e dizendo: eu estou com vocês no início, eu estou com vocês no meio, e no final eu estarei com vocês também. Jesus está adoçando a carta e dizendo: quem dá a última palavra sou eu. Não é o que os outros falam, não é o que os outros pensam. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, eu não sei quantas palavras você já ouviu nesta semana, mas eu venho como profeta para dizer: a última palavra é dele, a última palavra é dele. Ele bate o martelo, ele dá a última palavra, ele manda, desmanda, ele faz e desfaz. É o primeiro, é o último, é o alfa, é o ômega. Ele está aqui para dizer: eu dou a última palavra. Por que Jesus se apresenta como o primeiro e o último? A igreja, a cidade de Esmirna, era considerada como a primeira da Ásia. Uma cidade gloriosa, imponente, soberba, soberana, orgulhosa. E ela se orgulhava de poder adorar os imperadores, de servir a Roma. E ela era chamada como a coroa da Ásia, ou a primeira da Ásia. Mas primeiro, eu só conheço um. O último, eu só conheço um. Não importa o que estão dizendo ao teu respeito, o que importa é o que ele fala de você. Ele é o primeiro porque na criação ele já estava. E o próprio João vai dizer: e no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Ele é o primeiro sempre. E eu vou dizer algo para te animar. Quando o inimigo tenta contra a tua vida, quando ele vai chegar, Jesus chega primeiro. Jesus chega primeiro. Ele é o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Que maneira mais poderosa de se apresentar em uma carta. Era o remetente dizendo ao destinatário: o que é que vocês estão ouvindo? O que é que estão dizendo ao teu respeito? Qual foi a sentença que lançaram contra você? O que disseram que não ia dar certo para você? O que falaram para você que não adianta mais, não tem jeito mais, porque não vai dar? Mas quem dá a última palavra, quem dá a última palavra é Ele. Eu vou dizer algo aqui profeticamente. Quando Balaque, ele convida Balaão para trazer a maldição para o povo de Israel, a Bíblia vai dizer que Balaão faz um acordo com Balaque, e ele diz: eu vou montar 7 altares, e eu vou passar aqui no primeiro. Quando eu chegar no último, o que Deus me revelar, eu vou dizer: Balaque, Balaão, então no primeiro altar, pastor Sâncio, ele diz: eu vou amaldiçoar Israel, eu vou amaldiçoar
amaldiçoar esse povo. Mas ele não sabia que o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega, estava esperando ele lá. Quando ele entra pelo altar, no meio do altar, ele encontra com o Todo-Poderoso. E Deus diz: Balaão, diga para Balaque, não adianta amaldiçoar quem eu já abençoei. Sobre tua vida não vale encantamento, sobre a tua vida não tem maldição, porque Jesus já te abençoou. Eu sou o primeiro e o último. Está sentindo ele aqui? Ele já está aqui. E ele chegou aqui quando você chegou. E ele só vai sair daqui quando você sair. Como assim, pastor? Tocaram-se a trombeta e os instrumentos, pastor Hércules. Babilônia inteira se curvou. Mas tem três. Sempre tem três. Ou sempre tem alguém. Sempre tem alguém. Sempre tem alguém. O mundo está indo para cá, mas tem alguém que está indo para lá. O mundo quer voltar, mas tem alguém que quer avançar. O mundo está errando, mas tem alguém que tem compromisso e é fiel até a morte. Não se curva não. Não cede à pressão não. Mantenha-se firme. Mantenha-se inabalável. Três não se curvaram. Não vão se curvar não, então nós vamos chamar Nabucodonosor. Chega Nabucodonosor. Vocês não vão se curvar? Não. Então eu vou lançar vocês na fornalha. Fique sabendo, ó rei, que o Deus que nós servimos pode te livrar, pode nos livrar das tuas mãos. Mas se não livrar, permaneceremos fiel. Permaneceremos fiel. Antes, durante, depois da prova, Deus está procurando quem é fiel. Antes, durante e depois da prova, Sadraque, Mesaque e Abednego provou que era fiel antes, pastor Jackson, e durante. Então Nabucodonosor diz: se não se ajoelhar, eu vou mandar aquecer 7 vezes mais. Pode mandar, rei, pode mandar. Não vamos nos curvar. Deu o Senhor hoje encontrar 3 fiéis. Hoje o Senhor encontrou 3 crentes verdadeiros. Hoje o Senhor encontrou 3 crentes que não se dobra, que não se dobra, que não se dobra, que não se dobra. Jesus está procurando. Jesus está procurando. Cadê os 3? Cadê os 3? Cadê os 3? Jesus. O que é que o remetente diz para a igreja de Esmirna? Eu sou o primeiro e eu sou o último. Não vão se ajoelhar não, Sadraque, Mesaque e Abednego, não. Aquece a fornalha 7 vezes mais. E aí levaram eles, pastor Mário, vamos jogar os 3 na fornalha. Está aquecido 7 vezes? Sim. A Bíblia diz que só, pastora Maria, só aqueles que levaram para atacar eles na fornalha morreram. O fogo mata quem não é fiel. A prova mata quem não é fiel. A fornalha acaba com quem não é fiel. Os que levaram não eram fiéis, morreram. Os 3 que eram fiéis foram jogados. Nabucodonosor esfrega o olho e diz: nós não jogamos 3. Eu estou vendo 4.
porque aquele que é poderoso, Ele não abandona quem é fiel. Ele não abandona quem é fiel. Eu vou dizer, a Bíblia não diz, mas digo eu, quando eles foram jogados, o primeiro e o último já estava lá na fornalha para receber eles e dizer: ser fiel até a morte, e eu darei a recompensa. Quando o inimigo pensar em vir até você, ele chega primeiro para te guardar e te proteger. Mas o remetente, ele diz: eu sou o primeiro e o último, e que foi morto e reviveu. Jesus estava dando uma sacudida em Esmirna e dizendo assim: vocês adoram aos imperadores. Cadê Tibério? Morreu, ficou lá. Cadê Alexandre o Grande? Morreu, ficou lá. Cadê os imperadores que passaram antes de mim? Morreu e ficou lá. Mas tem um que está aqui no meio. Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Eu venci, amor. Sinta a presença dele aqui. Alhandra, sinta a presença dele aqui. Ele veio curar, ele veio batizar, ele veio renovar. Ele está no nosso meio. Quando Jesus se apresenta, e como ele se apresentou, ele não só se apresentou para as igrejas, mas ele revelou algo que isso aqui para mim é tremendo. Que no versículo de número 9, ele inicia assim: eu conheço. Pensou que está escondido, ele está dizendo: eu conheço. Quem pensou que fez escondido, ele está dizendo: eu conheço. Quando Jesus se apresenta, a igreja de Esmirna diz: eu sou o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu, ou que venceu a morte. No versículo de número 9, ele vai destacar pelo menos 4 coisas que ele conhece. E ele diz assim para a igreja de Esmirna: eu conheço as tuas obras, eu conheço a tribulação, eu conheço a sua pobreza, e quem blasfema e te persegue. O nosso pastor presidente, ele tem um talento, um dom de conhecer quase que todos os adefenses, se não todos. O pastor presidente conhece a Adef Alhandra, o pastor regional, o pastor Sanzo, conhece a Adef Alhandra, o pastor local e os seus obreiros conhecem a Adef Alhandra, pastor Jabson. Mas tem um que conhece lá no mais íntimo e profundo. Disso aqui ninguém pode escapar. Jesus não só se apresentou à igreja de Esmirna, ele foi mais além. Ele diz assim: eu conheço vocês no íntimo. Ele está sondando o teu coração agora. Eu disse que esta carta era uma carta de encorajamento, porque as outras igrejas receberam advertência. Esmirna estava andando nos caminhos certos, procurando fazer tudo certo. Mas mesmo quem faz tudo certo passa por prova.
passa por privações. Jesus diz, João 16:33, no mundo tereis aflições. Então esse evangelho adulterado, prostituído, de que vem para a igreja e você não vai sofrer mais, vem para a igreja e a sua vida vai mudar, você vai virar uma cambalhota e você vai viver mais de rosa, é um evangelho adulterado, prostituído, porque Jesus nunca enganou ninguém. Vem, mas vai ser provado como ouro passado pelo fogo, mas quem for provado e for aprovado vai receber a coroa da vitória. Jesus não me enganou, e eu sei que não enganou você também. Se você está aqui, você está de consciência, está ciente. Mas o que eu quero dizer aqui no versículo de número 9, e talvez eu me detenha um pouquinho só aqui, e já vou passar aqui o microfone ao nosso pastor. Porque isso aqui, obrigado. Oh, meu filho, Deus te abençoe. Porque isso aqui traz uma bênção. Eu estou escolhendo uma palavra. Traz um conforto, um consolo, mas também traz uma preocupação. Porque tem no nosso meio, como tinha em Esmirna, gente fazendo coisas escondidas. Tinha em Esmirna e tem no nosso meio pessoas com dupla personalidade, para não dizer duas caras, que na frente de alguém importante é uma coisa e depois ele muda. Mas Jesus está dizendo, como remetente da carta: eu conheço as tuas obras. Então isso servia de consolo para os crentes fiéis em Esmirna, mas servia de preocupação para quem não era fiel. Porque eu posso ser duas caras com as pessoas que estão à minha volta, eu posso viver uma vida dupla com quem está à minha volta, mas tem um Deus que me conhece por dentro e por fora. Ele me sonda, Ele sabe quem eu sou na íntegra, Ele sabe quem eu sou pregando aqui e em casa com a minha família, Ele sabe quem eu sou adorando aqui e na rua por onde eu passo. Eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas obras. Talvez vai divergir opiniões ou dividir opiniões. Mas ele começa dizendo assim: eu sei o que você faz. Quando está dizendo eu conheço as tuas obras, eu sei o que você faz. E o que nós fazemos vai além daqui. Quem nós somos vai além daqui. Eu conheço as tuas obras. Por que Jesus estava dizendo isso à igreja de Esmirna? Porque era a igreja que estava passando por uma provação, uma privação. A igreja estava sofrendo, estava sendo atribulada. E quem conhece você e sabe como você chegou aqui hoje, Ele sabe se você, com as condições com que você chegou aqui hoje, Ele sabe como você está nesse momento. Às vezes nós perguntamos, eu disse um dia desses lá em Peniche, às vezes nós perguntamos para as pessoas: pastores, você está feliz? Só quem está feliz dá glória a Deus. Você está feliz com Jesus? E a igreja toda levanta a mão, amém. Mas tem gente no nosso meio que está triste. Tem gente no nosso meio que chegou aqui e não sabe como. Tem gente que chegou aqui com dor, com problema. Tem gente que está adorando a Deus aqui, mas já nem sabe como é que vai resolver a situação. Amanhã, depois de amanhã, a cabeça está um trevo, está dividida, o coração amargurado, angustiado. Mas o Deus de Esmirna, o Deus
Deus de João está dizendo: não te preocupe, eu conheço as tuas obras. Ele sabe o que você faz. Ele sabe o que você fez para chegar aqui hoje. E a recompensa do seu esforço não vem do pastor Sâncio, não vem do pastor Eliel, não vem do pastor Roger, não vem dos obreiros de Aliandra, não vem do pastor presidente. O esforço que você faz, a recompensa vai vir de quem te conhece de verdade. Jesus diz através de João: eu conheço as tuas obras. Tem um texto em Malaquias 3,16 que eu amo muito. E um ao outro falava com o seu companheiro. E a Bíblia diz que diante de Deus há um memorial. Sabe aquilo que você fez? Você diz assim: eu estou fazendo, mas ninguém está vendo. Eu estou me esforçando, mas parece que ninguém está vendo. Só parece. Tem um Deus no céu que está de olho em você. Está tudo anotado. Eu conheço as tuas obras. Eu conheço o teu labor. Eu conheço o teu esforço. Eu conheço as tuas dificuldades. Eu sei quem você é. Aguenta mais um pouquinho. Não pare agora. Não retroceda. Não volte. Em nome de Jesus, receba esta palavra. Eu conheço você. Eu conheço as dores, as lutas, o trauma. Eu conheço você na madrugada. Eu conheço você nos escondidos. Eu conheço você no oculto. Eu estou preparando uma recompensa em nome de Jesus. Não pare agora. Aí ele continua dizendo: e eu conheço a tua tribulação. Ele sabe o que você está passando. E ele diz: eu conheço a tua pobreza, porque Esmirna, a igreja, a cidade era rica, a igreja era pobre. Contraste com a igreja de Laodiceia, que pensavam que eram ricos. E Jesus diz: vocês não passam de pobre, desgraçado, miserável, cego e nu. Mas para a igreja de Esmirna, eles diziam: nós somos pobres. E Jesus dizia: mas tu és rico, por causa da tua fidelidade, por causa da tua perseverança. A riqueza não está no que nós possuímos, mas na presença de Deus que habita em nós. Você é rico da graça, da presença e do poder do Espírito Santo. Mas eu queria que você olhasse para a sua Bíblia agora, por favor, irmão. Vai para o versículo 10. Porque Jesus diz assim, versículo de número 9, nós estamos no 9. Eu conheço as tuas obras, a tribulação, a pobreza, mas tu é rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são. Tem aparência de vivo, mas está morto. Diz que é, mas não é. Parece ouro, mas não é. Sabe da onde vinha a maior perseguição da igreja de Esmirna? Dos próprios judeus. E Jesus diz: mas eu sei quem eles são. Tem cara de anjo, mas Deus vê o coração. Parece que é, mas Deus está vendo que não é. Diz que é judeu, mas não são. Diz que é defensa, mas não são. Diz que é cristão, mas não são. Mas Deus conhece. A hora de separar vai chegar. A hora de separar vai chegar. Parece trigo, mas é joio. Mas Ele sabe quem é quem. Ele sabe quem é quem. Você pode enganar o pastor presidente, o pastor regional, o pastor local, a sua esposa, o seu esposo, mas Deus sabe quem você é. Deus conhece quem você é. Ele está de olho.
Na frente de uma autoridade é bom. Na frente de quem pode, pastor, bispo, trazer uma recompensa é bom. Trabalhador faz de tudo. Mas Deus sabe o coração. O servo verdadeiro e fiel, ele trabalha muito mais na ausência do Senhor. Tem gente que só quer foto. Tem gente que só quer aparência. Mas é para esses que Deus faz aquecer a fornalha 7 vezes mais, para ver até onde vai a fidelidade. Lembra do tema? Até onde nós somos fiéis, até onde vai a tua fidelidade. Enganar um, enganar dois, fazer quando alguém está vendo, tentar aparecer na foto, aparecer no vídeo, aparecer no cartaz, é para todo mundo. Mas trabalhar na labuta, ser fiel, é para pouco. Eu sei quem é judeu e quem não é. Eu sei quem é crente e quem não é. Eu sei quem é ouro e quem não é. Como, Senhor? É só pôr numa prova, é só pôr no fogo e vai derreter, e vai derreter. Fogo de palha não permanece, mas quem é prata e ouro resiste. Jesus conhecia Esmirna, conhecia as obras, conhecia a tribulação, conhecia a pobreza, mas sabia também quem levantava a perseguição. Pastor Eliel, pastor local, pastor Roger. Eu sou meio cego, eu não estou vendo o Roger por aqui não. Tá para lá, fazendo a obra. Pastor Sanzio, que é o pastor regional. Deus conhece quem é quem. Queridos irmãos, senhores obreiros, igreja amada de Alhandra, Deus sabe quem é quem. E tem um detalhe: quem é, não precisa falar que é. Quem é, mostra no seu comportamento. Eu falo para os irmãos lá em Lorient, estão cansados de ouvir isso, mas eu faço igual Paulo, não canso de dizer as mesmas coisas. Que falar até papagaio fala. Eu quero ver é fazer. Eu quero ver é comportar. Eu quero ver é no dia a dia. Você mostra quem você é, não é pelas palavras que você fala, é pela atitude sua. E você quer ver revelar mais quem é você, porque Deus sabe quem é quem. Nós revelamos ainda muito mais nas nossas reações. Quer ver se você é crente, é fiel? Deixa alguém pisar no teu calo. Você quer ver se você é crente, é fiel? Deixa alguém esbarrar em você, deixa alguém ofender você, ferir você. Aí você vai mostrar se você é judeu ou não é, se você é crente ou não é, se você é ou não é. Em nome de Jesus, aqui é Alhandra. Deus está levantando um povo fiel, zeloso, abençoado, que mostra que é fiel até a morte. Aonde estão esses? Aonde você está fiel? Para mim terminar, sabe qual é a classe de pessoa que Deus está procurando? Não é o mais forte, nem o mais crente, nem o mais santo. Deus está procurando os fiéis. Porque o mais forte, na hora que o trem pega, a força vai embora. O mais crente, na hora da prova, vai embora. O mais santo, até na hora da prova, deixa de ser santo. Mas quem é fiel, ele vai até a morte. Ele está procurando quem é leal a
a Ele. Ele está procurando como João. Ele está procurando como a igreja de Esmirna. Vai ser alguns tentados, vai ser alguns lançados na prisão, vai vir uma tribulação de 10 dias, mas ser fiel até a morte. Jesus não vai tirar você da prova, Ele vai te ajudar. Ser fiel no meio da prova. Aguenta, Alhandra, aguenta. Um tempo novo vai chegar, algo novo vai acontecer na vida de quem é fiel, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Pastor Santos.